Irmãos, bom dia, mais uma vez agradeço a sua participação conosco, nós louvamos ao nosso Deus por termos este recurso à nossa disposição para assim continuarmos estudando a palavra do Senhor, estarmos de alguma maneira conectados. E hoje nós vamos então para mais uma escola bíblica dominical, juntamente com os meus colegas da equipe pastoral, nós temos falado sobre os salmos de lamento. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre esse tema e sobre o saltério. Sem mais delongas, eu passo logo a nossa aula de hoje. Convido você a abrir as Escrituras Sagradas no Salmo número 12. Este é o salmo que nós vamos estudar hoje pela manhã. Salmo número 12. O texto bíblico diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Este é o salmo que é objeto de nossa aula de hoje. Bom, nós estamos falando, como eu disse, sobre os salmos de lamento. E eu quero dar um tema para a nossa aula de hoje. O tema mais geral, obviamente, como os irmãos têm acompanhado, são os salmos de lamento. Nós estamos analisando no saltério aqueles salmos que têm como característica o lamento, a súplica por socorro. Mas eu quero olhar para esse salmo hoje e dar um título para ele. Seria o título da nossa aula de hoje. E o título é Minha Nação é uma Decepção. Minha nação é uma decepção. Eu não vou fazer conexões diretas a esse tema, mas é apenas uma espécie de resumo daquilo que nós vamos tratar aqui nesta manhã. Minha nação é uma decepção. Eu acho que esse tema ele expressa muito precisamente o espírito do Salmo número 12. Bom, como se dará a nossa aula de hoje? Bom, eu divido a nossa aula de hoje em 4 partes. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre o lamento, trazer para vocês uma palavra sobre o lamento, o que é o lamento, como nós podemos entender o lamento nas Escrituras Sagradas e de maneira bem pontual aqui no Salmo número 12. Em segundo lugar, eu vou apresentar para vocês a estrutura do Salmo número 12. Então nós vamos rapidamente falar sobre como esse salmo se estrutura dentro dessa categoria de lamentação. Num terceiro momento, eu vou fazer a exposição dos versos que compõem o salmo número 12. A gente vai entender alguns detalhes que aparecem em todo o salmo. Em quarto lugar, eu quero fazer algumas aplicações. Observar com vocês como então o salmo número 12 e o lamento se relacionam com a nossa vida, com a vida da igreja hoje, com o nosso modo de então se relacionar com Deus, com o próximo e enxergarmos o mundo à nossa volta, tá bom? Então,
essa vai ser basicamente a organização da nossa aula de hoje. Depois nós teremos um tempinho para perguntas, uma tentativa de bate-papo com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o tema da lamentação, ou sobre o Salmo, algum verso em particular. Então anote a sua pergunta e no finalzinho nós vamos então tentar respondê-la, tá bom? Então é isso. Se você quer seguir o tema, então o tema da nossa aula de hoje é justamente esse que mencionei anteriormente: minha nação é uma decepção. Bom, vamos então inicialmente falar um pouquinho sobre o lamento. Eu quero trazer então uma palavrinha aqui introdutória sobre o lamento. Como eu disse a vocês, o nosso propósito aqui tem sido, da equipe pastoral, de discutirmos aqueles salmos que são chamados de salmos de lamentos ou pedidos de socorro. Esses salmos, eles são individuais ou coletivos. O salmo número 12, ele é especialmente um salmo de lamento com uma característica coletiva. Ele se insere então nesse grupo de salmos que nós chamamos de salmos de lamento, mas são salmos de lamento coletivo. As orações de lamento ou os pedidos de socorro, conforme nós encontramos aqui, ou observamos o salmo número 12 de maneira bem pontual, eles pressupõem uma calamidade pública. Então, quando nós observamos nas Sagradas Escrituras, especialmente aqui no Saltério, esse conjunto de salmos que tem como característica serem de lamento e coletivos, a ideia ou o pressuposto que nós temos é uma calamidade pública. Essa calamidade pública, ela pode ser vista por meio de uma derrota militar, de uma invasão estrangeira, de opressão, profanação e tantas outras coisas. Então, nesse caso, o salmo coletivo de lamento, ele tem em vista uma calamidade pública. É isso que nós encontramos no salmo número 12, tá? Os colegas falaram anteriormente sobre os salmos de lamento, mas daquela categoria de lamento individual, e eu trago então essa reflexão sobre um salmo de lamento coletivo. Bom, esses salmos, os salmos de lamento, isso serve tanto para aqueles de caráter individual como também coletivo. Eles, via de regra, têm uma estrutura. Geralmente eles começam com uma invocação do nome de Deus. Essa invocação ela é seguida de um brado de imploração. Depois há uma exposição da situação, a súplica e por fim a demonstração da certeza de que o suplicante será atendido no seu clamor, no seu pedido de socorro. Mas o que é o lamento? Geralmente, quando nós pensamos em lamento nas Sagradas Escrituras, nós nos reportamos diretamente ao livro de Jó, a lamentação que nós vemos então na vida de Jó, o sofrimento pelo qual ele passou, ou então a Jeremias. Nos vem logo à mente o livro Lamentações de Jeremias. Bom, mas nós temos nos Salmos uma série de passagens que nos reportam de uma maneira bem direta ao lamento também. É por isso que nós estamos estudando o tema do lamento no livro dos Salmos. De uma maneira mais próxima à nossa cultura, nós temos, por exemplo, o segundo livro de Samuel, capítulo 1, do verso 17 até os últimos versos, o lamento mais próximo a uma situação ou a uma ocasião fúnebre, que é o caso dessa passagem que eu mencionei. É o momento em que Davi
ele elabora uma elegia, um canto fúnebre diante da morte de Saul e Jonatas. Mais à frente, nesse mesmo livro, no capítulo 3, a partir do verso 33, a gente vai encontrar uma outra parte em que Davi elabora um canto também de lamento em razão da morte de Abner. Então, lamento significa dor, lamento significa choro, gemido, tristeza. No Antigo Testamento nós temos inúmeras palavras para descrever o lamento. E no Salmo de hoje nós vamos observar então, e eu chamo a sua atenção para isso, qual palavra Davi utilizou então para expressar o lamento. E com isso a gente vai entender um pouco mais o que o lamento significa, tá? Especialmente esse lamento coletivo que nós temos aqui no Salmo número 12, tá bom? Então, de uma maneira geral, o lamento é isso, tá? O lamento é choro, é gemido, é tristeza, pode estar relacionado a um canto fúnebre, tá bom? A gente depois pode conversar um pouco mais sobre isso no momento das perguntas, mas eu quero apenas que você entenda isso e, ao falarmos sobre salmos de lamento, tenha em vista essa ideia, tá bom? Esses conceitos bem básicos sobre o que é o lamento nas Sagradas Escrituras. É bem verdade que eu estou aqui falando para você de uma maneira bem panorâmica, tá? O assunto é muito vasto e nós não temos condições e não é o tempo próprio para isso, para discorrermos sobre a amplitude desse tema no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Bom, vamos falar agora sobre a estrutura do Salmo número 12. Você já entendeu em linhas gerais o que é o lamento, para então compreendermos melhor o Salmo número 12. Agora, qual é a estrutura do Salmo número 12? Como é que a gente pode dividir esse Salmo, observar então a anatomia do Salmo número 12? De uma maneira bem simples eu vou colocar para vocês aqui. Bom, o Salmo ele é iniciado com um termo típico de lamento. Logo na abertura nós observamos isso, socorro. Esse é o termo que abre então o Salmo número 12. Então, o versículo 1 já mostra para nós um elemento típico do lamento. Um termo específico utilizado pelo salmista para compor então esse canto. Segundo, nós temos aqui uma descrição da razão do lamento. Então o Salmo também apresenta para nós isso. Por que o salmista Davi lamenta? A gente tem isso na segunda parte do verso 1, a gente tem isso no verso 2, no verso 4 e depois no verso número 8. Tá bom? Então, nós temos termos específicos que indicam lamento, nós temos as razões do lamento. Terceiro, nós temos a súplica do salmista diante da calamidade. Então aparece aqui que tipo de calamidade pública o Salmo número 12 está dela se ocupando. Isso está no verso número 3. Quarto, nós temos no verso 5 uma resposta do Senhor. Então é uma coisa curiosa, a resposta do Senhor se interpõe à estrutura do Salmo. Então antes mesmo de o Salmo chegar ao fim, nós já temos aí bem no meio uma resposta imediata do Senhor a essa situação descrita pelo Salmo número 12. Tá? Uma característica muito interessante aqui. E em quinto e último lugar, sobre a estrutura do Salmo número 12, nós temos do verso 6 até o verso número 8 a certeza de resposta e a descrição daquele que há de responder. Ou seja, nós vamos ver um contraste entre a verdade das palavras do Senhor e a falsidade das palavras dos ímpios. A gente vai ver isso ao analisarmos melhor o Salmo número 12, tá bom? Então há uma estrutura que é uma estrutura típica de cantos de lamento. Então você já
sabe o que nós queremos dizer com lamento, o que significa um lamento individual, um lamento coletivo. Você então já sabe aqui, de uma maneira bem elementar, a estrutura do Salmo número 12. Agora nós vamos para a exposição do texto. Vamos analisar cada verso de uma maneira um pouco mais vagarosa aqui. Então vejam, verso 1, vamos reler esse verso, acompanhe aí na sua casa. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Esse é o verso número 1. Como eu disse anteriormente, falando aqui sobre a estrutura do Salmo, o Salmo começa com um pedido de socorro. Agora, olha só que coisa curiosa, interessante. O verbo hebraico para o início desse salmo, para a palavra socorro, para esse pedido de socorro, é o verbo shuá. Olha só que interessante, significa clamor, especificamente um clamor no sentido de pedido de socorro. E olha a coisa curiosa que eu anunciei anteriormente para vocês. Vejam, o verbo aqui é shuá. Esse verbo, ele dá origem a um substantivo hebraico, Yeshua. Olha só que coisa curiosa. Shuá, socorro. Yeshua é o nome para Josué e Jesus. Yeshua significa salvação, salvador. Olha só que coisa interessante, a relação entre o verbo e esses substantivos. Olha a lógica da língua hebraica. Shuá, socorro, Yeshua, salvador. Então, quem pede socorro, o faz na esperança de obter salvamento por meio de um salvador. Então é muito interessante, porque parece que Davi usa aqui de maneira propositada esse verbo, no lugar de tantos outros que poderiam ser utilizados aqui para descrever o lamento. E me parece que Davi faz isso justamente para expressar que nesse momento de lamento, de pedido de socorro, ele então já expressa no clamor por socorro a esperança de ser atendido ou da vinda de um Salvador ou do salvamento por parte do próprio Deus. Então isso é muito interessante. Esse lamento é um lamento coletivo. Davi aqui está falando a nível de nação. Não é um lamento de desespero, mas um lamento em que nele já se pressupõe o socorro certo por parte do Salvador. Mas qual a razão do lamento do salmista? Por que ele pede socorro ao Senhor? No verso 1, nós já encontramos uma descrição dessa causa. Qual é a causa do lamento de Davi? O desaparecimento dos fiéis na nação. Isso constitui um motivo, uma causa para o lamento de Davi. Ele não encontra homens fiéis e piedosos na sua nação. E diante disso ele pede socorro ao Senhor. Isso soa um pouco estranho para nós, porque isso não parece para nós uma questão de calamidade. Nós diríamos que Davi estaria muito piegas nesse momento, passando por algum tipo de fraqueza, para chegar a lamentar por isso. Será que Davi não teria uma causa mais dramática e mais real para pedir socorro então ao Senhor? Ele vai pedir socorro, ele vai lamentar por não encontrar homens fiéis, piedosos na nação? Será que isso é motivo para um pedido lamentoso de socorro? Será que isso é uma calamidade pública? Vamos para o verso número 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido.
Olha só, o que Davi enxerga que lhe indica a escassez de fidelidade e piedade entre os homens de sua nação? O que a gente encontra no verso número 2. É o que os homens falam. A falsidade, a bajulação na maneira de os homens se relacionarem. É isso que Davi observa aqui. E no final do verso ele usa uma expressão lá no texto hebraico que é muito interessante. É a expressão Belev Valev. Essa expressão Belev Valev foi traduzida aqui na nossa Bíblia por coração fingido. Literalmente, Belev Valev poderia ser traduzido assim: um coração e outro coração. O que isso significa? Seria o homem de duas caras, de dois corações. Ele apresenta um coração, ele é de um jeito, depois ele se apresenta de outro jeito. Como é que se vive em uma nação cujos homens são assim? Figuras ambíguas. Isso faz com que Davi lamente. Versículo 3 e 4. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Então, em razão da situação, o salmista Davi ele implora ao Senhor que corte, que dê um fim à postura desses infiéis, bajuladores, homens falsos. E olha, a postura desses homens infiéis não diz respeito apenas às relações horizontais, homem-homem, diz respeito também a essa relação vertical, homem-Deus. As bocas dos ímpios, elas proferem palavras de arrogância, eles desmerecem o Senhor. É isso que Davi está dizendo aqui. Então eles falam que bem entendem e dizem, quem é Senhor sobre nós? Eles estão debochando, eles estão dizendo, não há ninguém acima de nós. Então a arrogância desses homens é vista por intermédio daquilo que eles estão falando. Por isso que Davi enfatiza muito aqui as palavras, a boca, os lábios, porque o coração desses homens é revelado por meio daquilo que eles estão falando, e isso é motivo de lamento. Isso move o salmista a pedir que esses homens sejam extirpados pelo Senhor, que o Senhor estabeleça o seu juízo na história. Versículo 5, olha só: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Esse verso é interessante, por quê? Porque são as palavras do próprio Senhor. Então a pergunta que nos vem é a seguinte: tá, mas de onde Davi tirou isso? Muito provavelmente Davi tenha ouvido da parte de alguém a quem Deus tenha dito, e ele então insere no seu salmo uma resposta do Senhor. O Senhor então, ele responde ao seu povo, e Davi insere nesse canto, logo bem no meio do salmo, uma resposta para mostrar então, antes mesmo do momento em que ele deve mostrar isso na estrutura do salmo de lamento, que Deus há de responder. Então a certeza da resposta do Senhor vem antes mesmo de Davi falar sobre essa certeza. Então corrobora até a maneira como Davi escolhe as palavras para então suplicar ao Senhor, demonstrar o seu lamento. Então, no canto de lamento nacional, Davi já coloca essa resposta do Senhor para então animar o povo, e que o povo saiba então do cuidado que Deus tem com a nação. Bom, versículo 6, vamos caminhando para o final. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Agora o salmista ele vai fazer uma oposição entre a falsidade dos ímpios e a veracidade de Deus. Lembrem-se,
aquelas palavras de arrogância, falsidade, bajulação, são contrastadas agora com as puras palavras do Senhor. São palavras que são refinadas como aqueles elementos que passam por processos de depuração e enfrentam esse processo 7 vezes. Então a ideia é mostrar que, ao contrário das palavras dos ímpios, dos homens falsos, bajuladores, de duplo coração, de duas caras, as palavras que o Senhor profere são palavras depuradas. Tá? Então, isso que foi anunciado no verso número 5, as palavras do próprio Senhor, Davi agora fala que essas palavras, elas estabelecem um contraste com aquilo que os ímpios andam dizendo. Essas palavras, as do Senhor, são palavras purificadas, elas são palavras puríssimas. Isso é extremamente importante para o povo. Então, há um choque quando nós tomamos o Senhor como referência. É abissal, tá? A distância é abissal entre aquilo que os homens perversos falam e aquilo que o Senhor fala. Então, a quem se deve ouvir? Esse é um ponto importante aqui. Versículo 7. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Então aqui Davi fala daquilo que está imbricado lá no seu pedido de socorro, ou seja, a certeza de que o Senhor livrará o seu povo. Davi está dizendo, em outras palavras, que é possível viver no meio dessa nação, mesmo ela sendo uma decepção, servindo ao Senhor. É possível viver no meio dela com esperança. Então aqui Davi está falando sobre a certeza de que o Senhor há de responder à súplica dos santos, dos justos, e providenciar condições para que eles vivam nessas situações. Versículo 8 corrobora isso que nós estamos falando. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então, além de corroborar aquilo que Davi diz anteriormente, no verso número 7, ele corrobora então as razões do lamento mencionadas anteriormente também. Então, por que lamentar? Porque os perversos estão em todo lugar. A vileza, ela é exaltada, ela recebe destaque por parte dessas pessoas. Então, não adianta fugir. Essa é a situação, esse é o estado de coisas, e é justamente por isso que Davi lamenta. O lamento, ele tem proporções nacionais, porque ele está lamentando pela nação. A sua nação é uma decepção. Ele não encontra fidelidade, ele não encontra verdade, ele não encontra piedade entre os homens. Isso é motivo de lamento. Ele lamenta em razão disso. Então vejam, vocês já sabem o que é o lamento. Nós observamos nos salmos, em alguns deles, salmos em que expressam um lamento individual, mas também, como o salmo número 12, salmos que expressam um lamento nacional, coletivo. Davi aqui está lamentando pela sua nação, pelo seu povo. Tem sido uma grande decepção para ele. Os homens perversos estão por todos os lados. A vileza, a baixeza é exaltada. Falsidade, são traiçoeiros, são bajuladores, fingidores. Então, Davi está lamentando pelo estado de coisas que se presentifica na sua nação. Então você sabe que quando nós falamos em textos com esse caráter de lamento, é choro, tristeza, um grito, um pedido de socorro e etc. Nós vimos aqui a estrutura do Salmo número 12, ele então se adequa muito bem ao que nós chamamos de salmos de lamento. Bom, nós vimos aqui alguns detalhes dos versos que compõem o Salmo número 12.
Eu quero encerrar com algumas perguntas e propondo uma aplicação. Como é que a gente usa esse salmo? O que esse salmo tem a ver com a nossa vida? O que o lamento tem a ver conosco? Então, a primeira coisa que eu coloco para nós nesta manhã é a seguinte pergunta: podemos lamentar? Será que nós podemos lamentar também? É claro que nós podemos. E uma coisa nós aprendemos aqui: o salmista nos ensina que nós podemos lamentar, mas nós devemos fazer isso para a pessoa certa. A quem o salmista dirige o seu lamento, o seu grito de socorro, manifesta a sua tristeza? A Deus. E ele o faz de uma maneira bem específica. No seu lamento há esperança de que o Senhor há de se voltar para o seu povo e dirigir ao seu povo socorro. Então ele sabe que o seu lamento não será em vão. Esse lamento do salmista não é um lamento desesperançoso ou um lamento de murmuração. Ele lamenta aqui pela condição dos homens. E tem uma coisa muito curiosa, no texto hebraico, o versículo 1 e o versículo 8, o último, ambos, tanto no começo do salmo como no final do salmo, no final do primeiro versículo, no final do último versículo, a última palavra é a palavra Adão. A palavra Adão, em língua hebraica, é a palavra para Adão, é o nome de Adão, mas significa humanidade. Então, claro, eu não estou querendo dizer categoricamente que isso é uma sutileza do autor. Davi estava com isso em mente. Eu não sei, mas é possível que Davi queira, com essa organização, mostrar que esse lamento é um lamento não apenas para a nação de Israel, mas é um lamento pela humanidade. A condição que Davi observa na sua nação é uma condição para toda a humanidade. Adão, Adão. Então, o salmo termina o primeiro verso, termina o último verso com a palavra homem, mas homem no sentido de humanidade. Então, ou seja, é possível lamentar. Nós podemos sim lamentar. Basta nós olharmos para as Escrituras, para lamentarmos da maneira correta, verificarmos como os homens que o Senhor então levantou se lamentaram, colocaram seu lamento, clamaram a Ele, gritaram por socorro, choraram na presença dEle. Então, nós podemos lamentar. Inclusive, a nossa época, esse nosso tempo, é um tempo que nos impele ao lamento. Então nós lamentamos, nós ficamos tristes, nós clamamos ao Senhor por não podermos nos reunir como povo, por estarmos impedidos por muitas coisas, lamentamos as mortes, lamentamos o sofrimento de muita gente, nós lamentamos. Nós só precisamos lamentar da maneira correta, tá? A Escritura nos orienta isso, então nós podemos sim lamentar. Há exemplos abundantes nas Escrituras Sagradas sobre homens e mulheres de Deus que lamentaram, mas lamentaram a Ele, falaram para a pessoa certa, clamaram, choraram diante da pessoa certa. Então nós podemos fazer isso. A Bíblia nos orienta nessa postura também. Então nós podemos sim lamentar, como o salmista o fez. Basta sermos guiados pelas Escrituras Sagradas no nosso lamento também. Bom, segunda pergunta: pelo que lamentar? Pelo que lamentar? Essa é uma questão importante aqui no Salmo. O salmista lamenta por uma calamidade pública, e nós no Brasil estamos também em uma condição de calamidade.
e nós devemos lamentar por isso sem dúvida. Parece até que a nossa situação ela é mais calamitosa do que essa situação que Davi está mencionando aqui. Uma pandemia é mais grave do que uma mentira? Pandemia é mais grave do que falsidade? Pandemia é muito mais grave que pessoas de duas caras? Mas não é bem assim não. O Salmo nos faz olhar para uma calamidade que ela não precisa ser decretada pelo governo temporal. Ela está aí. É a condição deplorável do homem avesso ao Senhor. O que muitos não compreendem, meus irmãos e irmãs, é que antes da atual pandemia, estou falando de Brasil, estou falando de mundo atual, já havia uma pandemia pela qual lamentar, se é que você me entende. Então, o povo de Deus já estava lamentando. E nós devemos lamentar por algo que é muito mais grave do que isso que assombra o nosso país e o mundo afora atualmente. Nós lamentamos por tudo aquilo que está ocorrendo, mas não devemos nos esquecer de lamentar pela condição dos homens sem Deus. Então, isso é motivo de lamento. Então, achar que o Salmo está lamentando por uma coisa trivial, nós estamos redondamente enganados. Davi está lamentando por algo extremamente importante e devastador. É a condição dos homens, essa condição decaída. Então, pessoas que vivem guiadas pela mentira, servindo a Satanás, orientadas pelo engano, pessoas em quem não podemos confiar, pessoas traiçoeiras, pessoas que desonram o Senhor, que blasfemam contra Ele, que se colocam acima do Deus Criador. Isso é lamentável. É por isso que nós devemos lamentar. Tá? Nós lamentamos por várias situações. Como eu disse, nós não podemos deixar de fazê-lo. Nós lamentamos desde a falta de comida na geladeira até a falta de um ente querido cuja vida tenha sido ceifada por uma doença traiçoeira. Mas nós não podemos nos esquecer da condição dos homens que afrontam o nosso Senhor. Isso é lamentável. Então nós precisamos lamentar por isso. Antes de lamentarmos por uma pandemia como essa, há inúmeras razões para lamentarmos pela nossa nação, pela condição dos homens avessos ao Senhor, rebeldes e que o afrontam e que vivem guiados não pelo Senhor e pela sua palavra, mas pelo seu próprio coração enganoso. Isso é motivo de lamento, irmãos. Há um filme muito interessante, ele é para maiores de 18 anos, é considerado um filme de terror. Eu não o consideraria como terror. O título do filme é O Nevoeiro, é de 2007 e foi baseado numa obra do Stephen King, de mesmo nome. O diretor é um franco-americano chamado Frank Darabont, e é um grupo de pessoas que fica preso num supermercado por causa de um nevoeiro que toma conta da cidade, e nesse nevoeiro há criaturas monstruosas e violentas que devoram todos aqueles que tentam sair pelo nevoeiro. Muito interessante. As coisas lá fora são aterrorizantes. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo, o nevoeiro não deixa ver, mas há seres estranhos e devorando as pessoas que tentam sair. Só que é uma coisa curiosa o que está acontecendo dentro do mercado. Dentro do supermercado há egoísmo, chantagem, fanatismo,
luta por sobrevivência, até assassinato. E aí, em uma entrevista dada pelo diretor do filme, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: olha, o terror parece que está do lado de fora com aqueles monstros, mas o verdadeiro terror está acontecendo lá dentro do supermercado, com os homens. O aterrorizante não é o nevoeiro lá fora, os monstros do lado de fora do mercado, ou ainda a epidemia do lado de fora da casa, nas ruas da cidade. O aterrorizante é o que está dentro. O problema, irmãos, não está só fora de casa. O problema maior do que essa epidemia do lado de fora dos nossos portões é o problema do homem sem Deus. Está dentro de casa, está dentro do nosso coração. É justamente sobre isso que o salmista lamenta. Por isso que não é uma coisa de somenos importância lamentar sobre mentira, falsidade, homens que são arrogantes, que dizem que não há nenhum Senhor sobre eles. Isso é algo extremamente grave, e é justamente isso que Davi está expressando, é algo pelo que ele lamenta. Então, irmãos, podemos lamentar? Sim. Basta sermos orientados pelas Escrituras no nosso lamento. A gente pode lamentar. Pelo que lamentarmos? A gente lamenta pela situação atual, a gente lamenta pelas mortes, a gente lamenta pelo desemprego, empresas fechando, a gente lamenta por não podermos estar aqui hoje no dia do Senhor, domingo, juntos, reunidos, adorando o Senhor. Nós lamentamos por muitas coisas, mas não nos esqueçamos de lamentar por algo que é muito mais grave que isso, muito mais grave, que é a condição dos homens sem Deus. Está morrendo muita gente, mas leia Apocalipse, finalzinho da história. Quantas mortes acontecerão? Em nenhum momento, senão no fim da história, haverá tanta morte quanto no fim. E não só morte física, mas a morte eterna. Lamente por isso. Lamente por isso. Nenhuma pandemia ao longo de toda a história se comparará àquilo que vai acontecer para o fim da história. Então, isso tem de provocar lamento. Para encerrar, para que lamentar? Bom, o lamento serve para quê? Ele serve para denunciar a condição depravada dos homens. No caso do Salmo de hoje, Salmo número 12, a nossa condição decaída, isso nos leva a Cristo, nosso Senhor. Então, quando o salmista diz Shuá, ele pede socorro, isso deve nos levar ao Yeshua, ao nosso Salvador, a Jesus. Então, quando nós lamentamos, isso faz com que nós entendamos a condição dos homens e a necessidade de anunciarmos o nosso Salvador. O lamento é importante, ele nos leva para Cristo Jesus. Também o lamento ele serve para anunciar de onde vem a verdadeira salvação. Ela não vem dos homens, ela não pode ser encontrada nos homens, ela só pode vir do Senhor. Isso anuncia a nossa dependência dele. Então, quando a gente lamenta por alguma situação, isso deve mostrar para nós quem é que pode nos salvar. Também o lamento serve para nos mostrar o contraste entre o Criador e as suas criaturas. Nós lamentamos pela rebeldia do coração dos homens, e isso fica muito claro quando nós observamos a grandeza, a pureza, conforme encontramos aqui no Salmo, das palavras do Senhor, da postura do Senhor, da vontade do Senhor. Então, o lamento marca uma distinção entre o Criador e as suas criaturas. Serve também para evidenciar qual é o nosso lugar de atuação. Nós vivemos em um mundo muito propício ao lamento.
Os perversos estão por toda parte, a vileza é exaltada, como Davi diz aqui. Nós não podemos querer estabelecer uma morada eterna nesse mundo, fazermos desse mundo um paraíso, isso não é possível, nós não podemos fazer isso. A nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. Então, onde é que nós vivemos? Nesse mundo. A falsidade nele, pessoas de duas caras, traiçoeiras, há assassinato, há maldade, há catástrofes de diversas ordens, há epidemias e por aí vai. Esse é o mundo. É justamente o mundo, a nação que Davi olha para ela e vê como uma grande decepção. Então não adianta. Então isso vai na contramão de uma visão otimista, de que as coisas, de que esse é o melhor lugar, de que a gente tem que fazer daqui desse mundo um lugar maravilhoso para a gente viver, tem que melhorar, tem que resolver os nossos problemas aqui. Não, o lamento nos chama para a realidade, coloca os nossos pés no chão e diz: olha, esse como está não é o nosso lugar. Tá, isso é importante. Para finalizar, o lamento serve para expressarmos adequadamente as nossas inquietações, apresentando perante o Senhor aquilo que aflige o nosso coração. E o Senhor nos ouve, e Ele é a pessoa adequada para receber o nosso lamento, nosso clamor, nosso pedido de socorro. Espero que essa aula tenha ajudado você, espero que o Senhor, pela graça dEle, traga edificação ao seu coração.